dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse dia 30, sexta-feira. Estamos encerrando o mês de janeiro. Precisamos encerrar o mês de janeiro amanhã e fazermos uma reflexão. Onde eu consegui melhorar nesse mês de janeiro? Para onde eu avancei em águas mais profundas já em 2026? Eu estou sendo um pai melhor? Eu estou sendo um filho melhor? Eu estou sendo uma esposa melhor? Um colega de trabalho melhor? E principalmente, eu estou sendo agradável a Deus? Eu estou seguindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós somos católicos batizados, meus irmãos. Somos cristãos. Então nós devemos ser seguidores de Cristo. Devemos pegar nossa cruz e ir atrás de Cristo. Não tem outro caminho. Ou nós vamos para Cristo, ou nós vamos para outro lugar que não é bom. Então nós devemos nos esforçarmos. Devemos perseverar. Devemos sempre estar voltados para absorver o Evangelho e tentar seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu digo aqui nos meus vídeos, não é fácil. Temos muitas ameaças, temos muitas perseguições, temos muitas coisas que vêm contra o Evangelho. Mas nós devemos perseverar, porque Jesus disse, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E para nós, eu tenho um amigo meu que diz que para nós saborearmos o mel, nós temos que se expor às picadas das abelhas, aos ferrões das abelhas. Nem sempre a gente vai ser ferroado, vai ser atingido pelas abelhas, vamos usar proteção, mas nós temos um risco. E para seguirmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer algumas escolhas. Não é conveniente ao cristão estar querendo atender as coisas desse mundo e as coisas de Deus. Nós não podemos servir a dois deuses. Nós temos que servir só a um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje, desse dia 30 de janeiro, sexta-feira, é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de 26 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os frutos da evangelização dependem do esforço, do planejamento ou mesmo do entendimento acerca de como o cristão deve agir no mundo. Assim como vemos a semente sobre a terra, desconhecemos os processos. Em último caso, é Deus quem tem o controle de tudo. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma ótima parábola. Nós plantamos, Plantamos aqui no sertão, plantamos o feijão, o milho, o sorgo, plantamos outras coisas mais e deixamos lá na terra molhada, na terra úmida, E nós vamos lá depois do feijão, por exemplo, depois de 3 dias vamos lá, está nascendo o feijão.
Nós vemos como isso acontece? Não. E depois de mais 3 dias já está com 2 folhinhas, 3, 4. Nós vamos vendo isso? Não. Nós chegamos lá de repente e vamos vendo, cada dia maior. É preciso que nós também possamos entender que também a nossa fé, as mudanças em nossa vida, os milagres também acontecem em nossa vida. É Deus que tem o controle de tudo, como diz aqui na reflexão. É Deus que tem o controle das coisas, dos milagres, das graças que acontecem em nossas vidas, em minha vida, na sua vida. E para isso é preciso que a gente acredite, que a gente plante as sementes da fé, da humildade, da caridade, da misericórdia. E as mudanças e as coisas vão acontecer mesmo sem nós vermos como isso acontece. Os discípulos também não viram quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 homens e mulheres. Eles não viram. Eles foram pegando, entregando ao povo e sempre tinha pão e peixe ali para entregar. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos esperando sinais, nós estamos esperando explicações. Deus só tem uma explicação. É a sua fé, a sua oração e o seu acreditar. E o seu se entregar totalmente para Deus. É acordarmos cedo, fazer nossas orações, irmos para o nosso trabalho, para o nosso estudo. A dona de casa vai cuidar da casa, dos filhos. A mulher que trabalha fora vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar da sua família. Sempre a mulher tem sempre um papel a mais que o homem, né? Sempre a mulher é esse ser forte que sempre mantém a casa em pé. E aqui eu não estou falando de casa de bloco, de tijolo, de cimento, mas mantém a família unida, mantém a família em pé. Geralmente é a dona de casa. Ela não vê o milagre acontecer, mas a cada dia o seu filho está crescendo, a cada dia a sua filha está crescendo, a cada dia a sua casa está melhorando. Assim também acontece com nós que temos a fé, a oração. Nós não sabemos explicar como as coisas acontecem, mas Deus faz acontecer. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha esse coração contrito, voltado para Deus. E aqui eu não estou falando de você deixar de fazer suas coisas, deixar de estudar, de trabalhar, de se divertir. Não, temos tempo para tudo. Mas nosso tempo para Deus também tem que ser escolhido, verificado e sempre observado se realmente nós estamos dedicando tempo para Deus. Porque às vezes temos tempo para o mundo todo, mas o tempo para a igreja, para Deus, nos falta. E aí, quando a nossa colheita não cresce, quando nossas plantações não nascem, nós ficamos perguntando por quê. Porque não irrigamos, porque não molhamos o solo, porque não adubamos o solo, porque não frequentamos lá na roça, não preparamos o terreno, não tiramos as plantas daninhas, não limpamos o solo. E quando vemos a roça do vizinho bonita, verdejante, as frutas aparecendo, o milho crescendo, o feijão carregando, nós perguntamos por quê? Porque ele cuidou da roça, porque ele zelou da roça, porque ele fez a plantação certa, ele escolheu os melhores grãos para plantar. Então, nós devemos também fazer as melhores escolhas, escolher o melhor grão e sabermos o tempo certo de plantar, de colher, de irrigar e de limpar. Devemos sempre estar observando o que estamos plantando, para assim termos uma boa colheita. Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.